O Brasil atravessa um dos momentos mais delicados de sua história institucional recente. O conflito entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal deixou de ser um ruído pontual e passou a representar um choque estrutural entre poderes, com impactos diretos sobre a democracia, a separação constitucional e a própria legitimidade das instituições. Nas últimas semanas, decisões do STF reacenderam um debate que vinha sendo empurrado para debaixo do tapete. Até onde vai o poder do judiciário e onde começam os limites impostos pela Constituição? O que se observa hoje é um Supremo cada vez mais protagonista, expandindo sua atuação para além do papel de intérprete da lei e assumindo funções que, na prática, pertencem ao Legislativo. Duas decisões recentes escancararam esse problema. A primeira partiu do ministro Gilmar Mendes, ao afirmar que somente a Procuradoria-Geral da República teria legitimidade para pedir o impeachment de ministros do Supremo. Essa interpretação, ainda que posteriormente suspensa, retira do Congresso uma de suas principais prerrogativas de controle, transformando o STF em um poder praticamente blindado contra qualquer tipo de responsabilização política. Na prática, essa leitura cria um paradoxo institucional grave. Ministros do STF passariam a depender apenas de outro órgão técnico para serem questionados, esvaziando o papel do parlamento, que representa diretamente a vontade popular. Trata-se de uma concentração de poder incompatível com qualquer democracia madura. A segunda decisão foi ainda mais simbólica e explosiva. Mesmo após a Câmara dos Deputados votar pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli, o ministro Alexandre de Moraes determinou a cassação do cargo. Independentemente da avaliação que se faça sobre a parlamentar, o ponto central não é a pessoa, mas o precedente criado. Um ministro do STF anulando uma decisão soberana do Legislativo. Esse episódio representa uma ruptura clara com o princípio da separação dos poderes. A Constituição é explícita ao atribuir à Câmara a competência para decidir sobre a perda de mandato parlamentar. Quando o Judiciário avança sobre essa atribuição, o que se estabelece não é diálogo institucional, mas subordinação de um poder a outro. O debate sobre esse embate foi ampliado no programa Ponto de Vista, em 15 de dezembro de 2025, e revelou algo ainda mais preocupante. O STF vem ocupando espaços deixados por um executivo politicamente fragilizado e por um legislativo incapaz de reagir de forma coordenada. Esse vácuo de liderança tem permitido que o judiciário se torne o centro decisório da República, sem o devido controle externo. O problema não é novo. Ao longo das últimas décadas, o Supremo passou a decidir cada vez mais sobre temas políticos, econômicos e eleitorais, muitas vezes legislando por meio de decisões monocráticas. O que antes era exceção virou regra. Hoje, ministros do STF interferem diretamente no funcionamento do Congresso, no processo eleitoral, na atuação de partidos e até na formulação de políticas públicas. Essa hipertrofia do judiciário cria um cenário perigoso. Juízes não eleitos passam a ter mais poder do que representantes escolhidos pelo voto popular. Não se trata de negar a importância do STF, mas de reconhecer que o excesso de protagonismo corrói a legitimidade democrática e enfraquece os freios e contrapesos previstos na Constituição. A situação se agrava diante da ausência de mecanismos efetivos de controle sobre o Supremo. Diferentemente de outros países, o Brasil não possui uma instância externa capaz de fiscalizar a conduta dos ministros. O impeachment, embora previsto, tornou-se praticamente inviável na prática.
seja por acordos políticos, seja pelo temor de retaliações institucionais. O resultado é um sistema desequilibrado, no qual o STF atua como árbitro, jogador e, muitas vezes, legislador, enquanto o Congresso reage de forma fragmentada, tardia e desarticulada. Esse desequilíbrio gera insegurança jurídica, instabilidade política e um clima permanente de tensão entre os poderes. Mais grave ainda é o impacto disso sobre a confiança da população. Quando decisões judiciais passam a ser vistas como instrumentos políticos e quando o parlamento é constantemente desautorizado, a democracia perde credibilidade. A sensação que se instala é a de que o voto popular tem cada vez menos peso enquanto decisões cruciais ficam concentradas nas mãos de poucos. O Brasil precisa urgentemente rediscutir os limites institucionais do STF. Não se trata de enfraquecer o judiciário, mas de restaurar o equilíbrio entre os poderes, garantir previsibilidade institucional e reafirmar o papel central do Congresso como representante da sociedade. Sem esse debate, o país seguirá refém de conflitos permanentes, com um judiciário cada vez mais poderoso, um legislativo cada vez mais fragilizado e um executivo incapaz de exercer liderança. O risco não é apenas político, é democrático.